Muito bom dia, pessoal. Prazer estar aqui para a nossa manhã de trade marketing, o nosso café com trade. Hoje, esse café, vou dizer para vocês, todos os cafés têm um diferencial, mas esse café ele é muito especial. Por quê? Porque a gente vai falar de um assunto aqui, pessoal, que certamente está no dia a dia de qualquer profissional da área de trade marketing e da área de vendas e do profissional de marketing preocupado com o P praça, né? Porque como vocês sabem, dentro da teoria do marketing, praça é um dos P's do marketing, né? Não fui eu que disse isso. Então é fundamental que quem trabalha com marketing esteja preocupado também, assim como quem trabalha com trade, com tudo aquilo que está acontecendo dentro do ponto de venda. E principalmente quando a gente pensa nas indústrias de bens de consumo, pessoal, existe um grande desafio de padronizar aquilo que tecnicamente a gente chama de execução, né? Às vezes execução parece até uma palavra meio sórdida, né? Execução, vai executar alguém, que coisa, né? Execução, o que é execução de vendas, execução de trade? É, é até difícil de explicar de tão simples que é. O que é isso? É quando a gente chega no ponto de venda, as coisas estarem no lugar, né? E o que são as coisas? É o produto, é a comunicação, é a estratégia de preço, é o mix, é o serviço que a indústria vai oferecer, é todo o atendimento, né, que vai se dar em nível das relações indústria-varejo e varejo-shopper, varejo-consumidor final. E a indústria, pessoal, ela tem um grande desafio dentro desse quesito, né? Que é através dos seus canais diretos, ou seja, através dos varejos que ela mesma atende com a sua própria força de vendas, e também através do canal indireto, ou seja, aqueles varejistas que são atendidos através da força de vendas dos distribuidores e atacadistas. A indústria, ela tem o desafio de criar uma regra para a execução das suas estratégias, né? Porque senão isso fica muito solto, fica muito, cada um faz do seu jeito. E quando a indústria tinha só um produto, só uma linha, né, as marcas tinham apenas um SKU ou poucos SKUs, quando muito, né, um portfólio bastante limitado, era mais fácil, não tinha tanta dúvida. Imagina o promotor da marca Nescau há 20, 30 anos atrás, quando eu era pequenininho e tomava Nescau. Ainda tomo até hoje, mas quando eu era menor, que era uma latinha lá de alumínio, né, a gente abria, tirava o Nescau para tomar o pozinho do Nescau. Era muito fácil, ele tinha só aquele SKU para trabalhar, então ele tinha que colocar na seção, né, dos Pereira achocolatado e ponto final, botava lá o produto, era muito simples. Mas pega hoje uma Nescau, o tamanho do portfólio só da Nescau dentro da marca Nestlé. Tá? Então as coisas foram se tornando muito complexas. Ontem mesmo eu recebi de um amigo meu, né, diretor, sócio-diretor de uma indústria do Rio Grande do Sul. Ele, Rubens, olha só isso aqui, eu estou na gôndola de café e eu estou vendo aqui na gôndola de café em pó que tem pasta de dente da Colgate com um atributo lá que é para limpar, tirar a mancha do café. Tava dentro da categoria no ponto natural. Então assim, ó, hoje o que é ponto natural, o que é ponto extra, o que é cross, é muito mais complexo hoje o jogo, tá? Então, sem mais delongas, já que a gente já tem bastante gente aqui na nossa sala, onde é que tá o Diogo? Diogo, eu não tô te vendo pedir para participar. Ah, tá só. O Eduardo tá aqui. Não, Eduardo, o convidado hoje é o Diogo. Diogo Alves, onde que você está que eu não lhe vejo? Em Cubimetrics. Hoje nós vamos receber aqui em Cubimetrics o Diogo Alves. Eu preciso que ele peça para participar. Ah, agora sim. Tu conhece bem as coisas? Deixa eu ver se eu te encontro. Já aceitei ele na sala, daqui a pouco ele deve estar entrando. Aí. E aí, meu querido? Prontinho, bom dia Rubens, bom dia a todos que estão nos assistindo. Agora deu certo, eu já tinha pedido aqui, ele estava processando. Eu falei, ai, ai, ai. Ah, acontece. Isso aí é o delay da máquina. Meu querido, que satisfação te receber aqui. O Diogo, né, pessoal? Agora ele está do outro lado do balcão, né? Ele, por muitos anos, trabalhou na indústria. Ele vai se apresentar aqui, mas deixa eu contar para vocês como é que eu conheci o Diogo. Eu conheci o Diogo em função dessa troca aí que a gente faz sempre, né? Dentro do meio acadêmico, do meio dentro das indústrias. E ele era, na época lá, o líder da área de gerenciamento por categorias na Três Corações. E eu sempre achei esse tema do GC muito interessante, né? E fui conversar com ele, a gente acabou fazendo uma parceria de amizade, de trabalho. É um dos professores lá no Plano Prime da academia. E agora, né, Diogo, partiu, tem essa veia empreendedora, tu entrou aí de sócio na Incube, que é uma empresa
que eu tive aí a satisfação de conhecer mais a fundo. Acho que faz uma semana que a gente fez uma Correto. reunião profunda, né? Que eu Isso. pude ver os sistemas de vocês, uma empresa de inteligência muito legal. E o Diogo é mais um dos cérebros brilhantes aí que se associa a essa empresa. E aí, cara, a gente está aqui hoje para fazer um café com trade. Agora tu te apresenta, vamos falar desse tema, né? Tão importante que são os guias de execução. E a galera tá aqui 7 e pouco da manhã porque quer saber como é que monta esse negócio, cara. Como é que faz o guia de execução, cara? Conta para nós aí. Pô, que legal. Vamos falar de um tema assim primordial e é básico hoje para a operação da indústria, né, Rubão? Então, assim, pessoal, só me apresentando bem rapidamente aqui, meu nome é Diogo. A minha trajetória começou no varejo, mas os últimos 15 anos foi na indústria. Passei pelas áreas de inteligência de mercado, pricing, processo de venda. Implementei uma área de inteligência de trade no Grupo Três Corações, líder na categoria de café, né, uma grande empresa de alimentos hoje no Brasil. Implementei uma área de shopper marketing e gerenciamento por categoria. Nos últimos 5 anos fiquei como head de trade da operação, com canal, categoria, merchandising, digital, uma grande operação com mais de 2.000 promotores, né, no ponto de venda, mais de 100 líderes de trade, entre assistentes de trade, supervisores de promoções, merchandising, coordenadores de trade, enfim, um exército. E aí agora, faz uns 8 meses mais ou menos, eu estou aqui agora do outro lado, como o Rubens falou, empreendendo, que era um desejo que eu já tinha, né, no meu coração, junto com o Gustavo e junto com o Rafael, na Incubimetrics, que basicamente é uma consultoria de inteligência de dados voltada para execução, né? Então a gente tem uma vertical que a gente trabalha com dados, né? Então cruzando dado de sell-in, sell-out, né? Dentro da indústria, no varejo também, e aí uma vertical de trade trabalhando na construção, né? De guias de execução, selling store, programas de loja perfeita e realizando o processo full de gerenciamento por categoria, seja na indústria e no varejo, falando de forma bem resumida. Que negócio fantástico. Eu tô até que tu tá bem conservado, não tem cabelo branco, cara. Tu foi head de trade aí de 2.000 promotores, tudo que é ali embaixo não tem cabelo branco, cara. Como é que é o Rubens, segredo? Tá Rubens, muito o bem, segredo cara. é porque a câmera tá enganando, tá? Mas tá É, aqui, ó, tem um todo na pouquinho? lateral, viu? Tem, Que tem, idade tu Rubão, tem. tá? Já Que tem as idade tu marcas de tá? guerra, cara. Eu tô com 39 anos. Ah, é guri novo ainda. Eu tenho 5 a mais que tu, então tu ainda tem aí umas. Tu ainda tem que. Agora tu vai sofrer de outro jeito, tu vai sofrer no outro lado do balcão. Que é... A gente sofre também empreendendo, mas tudo é bom. O que Ô, importa é o cara estar Rubens, feliz, né? você sabe que eu vou falar, né? Você falou tudo. O que importa é estar feliz. Eu tava até conversando, tava tendo uma conversa boa com os meus sócios aí na véspera do feriado, na quarta-feira. E assim, do lado de cá é um grande aprendizado. Você poder interagir com equipes completamente diferentes, trabalhar com categorias, marcas diferentes, com cultura É. organizacionais diferentes, isso gera para você uma riqueza, cara, um aprendizado muito grande, né? E quando a gente fala de guia de execução, Rubens, isso tem tudo a ver, cara. Uhum. Porque hoje o guia de execução, ele é uma ferramenta de trade. Não sei se você concorda comigo. Ele é uma ferramenta de trade marketing extremamente importante para você trabalhar, como você falou no início, na tua introdução aí, a execução da tua marca. Né? Porque um guia de execução ou book de merchandising, como muitos gostam de chamar, ele vai ter ali todas as regras de execução. Ele vai ter a tua fotografia de sucesso, o teu parâmetro. Como é que, quando eu chego num ponto de venda, eu quero enxergar a minha categoria executada. Eu quero ver a minha marca. Você entendeu? Porque é o olhar que o shopper vai ter no ponto de venda, é o consumidor vai enxergar a tua marca dessa forma. Então, assim, se você for parar para pensar de maneiras até mais profundas, Rubens, o guia de execução ele trabalha o principal ativo da indústria, que são as marcas dela. A exposição da marca dentro do ponto de venda, que é como o consumidor ou o shopper ele vai interagir com a tua marca. Como é que eu estou expondo, como é que eu estou posicionando, né? Dentro de todos os parâmetros de execução, em relação a cross-merchandise, ativação de ponto extra, régua de preço. Então, assim, o guia de execução hoje ele é primordial, ele é essencial para uma operação de trade. Seja uma operação robusta, como de grandes indústrias, grandes marcas, grandes distribuidores, ou seja, operação menores também, porque no final é o contato que o consumidor barra shopper está tendo no ponto de venda com a tua marca. Como é que ele vai enxergar ela? Quando chegou no ponto de venda, como é que ele vai perceber a tua marca? Vai muito da forma como você está executado, como você direciona teu time para realizar aquele trabalho. Eu vejo assim, eu tenho, né, como tu sabe, tu também é professor lá na academia, a gente tem muitos alunos e a gente vê diferentes estágios do trade, né? Então tem aquele trade que ainda nem é trade, é merchandising, tem aquele trade que é um trade bem operacional e tático, e já tem os trades mais estratégicos, assim, com uma área mais bem organizada, com mais autonomia e mais independência. E, cara, eu às vezes me surpreende quando eu vejo que existem operações de trade em diferentes estágios de maturidade, que até hoje não tem as regras bem claras, né?
Ou se tem, são regras assim que daqui a pouco contratou lá um prestador de serviço para montar um manualzinho lá, Uhum. fez um desenho de planograma, pegou, assim, o nosso mix é mais ou menos esse aqui, os nossos canais são esses aqui, esses aqui são os varejos que a gente atende. Pede ali para o estagiário de criação fazer um design de uma gôndola, mete ali os produtos numa montagem, né? Dá para o promotor e, meu, vai me mandando foto no WhatsApp para ver se a coisa está acontecendo, né? E aí, quando vê, essas estruturas estão enormes, cheio de gente trabalhando, com um monte de agência terceirizada, equipe própria, distribuidor, e, meu, tu começa a analisar, não tem padrão, né, cara? Então, É isso. assim, por que acontece isso, né? E o que tu enxerga hoje como os desafios para implantar uma cultura assim de execução baseada numa inteligência? Porque o que eu vejo assim que é o grande diferencial de vocês, né, como empresa e a tua jornada, é colocar inteligência É nesse processo, né, isso. cara? É isso, Rubens. Você tocou num ponto muito importante, pessoal. Um guia, a gente tem uma metodologia muito robusta para a construção de guias de execução, tá? Então, assim, não é simplesmente você diagramar um planograma e, como você falou, colocar na mão do promotor e muitas vezes o pior, botar num grupo de WhatsApp que tá todo mundo, tá aqui, pessoal, toma, sem um treinamento. Porque eu não quero deixar de falar sobre isso no final, que eu acho que é um pós. A gente fala de guia, a gente tem que falar como é que a gente entrega esse guia para o time, que é muito importante. Aqui Isso. na Cubimétricas a gente trabalha com a metodologia, Rubens. Isso é muito importante, muito robusta para a construção do guia, tá? Então a gente faz uma imersão dentro do negócio, dentro da indústria, dentro da marca, dentro da categoria. Eu pessoalmente faço uma rota com o time de merchandising para eu entender e compreender um pouco de como é que é aquela operação no dia a dia. Então, através do meu olhar e a minha experiência, eu consigo capturar alguns insights ali dessas visitas que a gente faz no ponto de venda. Feitas essas visitas, a gente entende a estratégia da marca, qual que é a estratégia da marca no ponto de venda. E se ela não tem essa estratégia, a gente ajuda a construir essa estratégia junto com ele. Diogo, eu não tenho nenhum planograma ainda. Cara, então vamos pensar na tua estratégia de exposição? Começa num racional macro e a gente desdobra isso aqui para um planograma. Diogo, eu não tenho ainda uma estratégia de cross-merchandising aqui para os meus produtos. Quais categorias correlatas eu posso pensar? Diogo, o meu promotor ainda não tem uma rotina definida dentro do ponto de venda. Cara, como é que a gente desenha essa rotina dele? E isso, Rubens, é muito particular de indústria para indústria. Vou dar um exemplo para você. Eu estou num grande projeto com uma indústria líder na categoria que ela atua, que é a categoria de queijos, e o promotor dessa indústria, ele tem um desafio, né, e na rotina dele, de manipulação de Bah, produto, cara. muito Olha, difícil. olha só, pessoal, são produtos resfriados e envolve manipulação. Olha a seriedade, a gente está manipulando o alimento, você entendeu, das pessoas. Então tem todo um passo a passo para a manipulação daqueles alimentos. Tem toda uma norma de conduta naquilo. Isso tem que estar, por exemplo, no guia de execução, porque é o manual operacional do cara que ele vai trabalhar no dia a dia. Você entendeu? Diferente de uma indústria como eu trabalhava, por exemplo, de bebida, de café, não tem manipulação de produto. O cara tem que simplesmente executar no formato lá pré-estabelecido. Uhum. Então, Rubens, por isso que é importante, dentro da metodologia, uma imersão dentro do negócio, a gente conhecer a categoria, a marca, né, um pouco do processo de execução daquela indústria, dentro daquela categoria, para a gente construir isso. E isso passa pela análise dos dados também. Né? Uhum. Você deu um exemplo bacana aí. Teve um outro, tu tá até lembrando de um outro exemplo aqui, de uma outra indústria, que o guia de execução ele não ia só para o time de merchan, Rubens. Olha que legal. Ele ia para o time de vendas, cara. Uhum. Você entendeu? Uhum. Então, peraí, se o time de vendas vai utilizar esse guia de execução, né? Por que não trazer algum dado de mercado daquela categoria para servir até como argumento para o cara dentro do ponto de venda ou numa negociação comercial? Então, repare para mim o seguinte, o guia ele tem uma importância muito maior dentro da operação e quando a gente vai construir um guia de execução, a gente precisa ter esse olhar, precisa ter esse viés entendendo a estratégia da companhia, né, os desafios operacionais que ela tem para executar, quem que é o público-alvo, quem que vai utilizar o guia, porque na grande maioria, é claro, é o time de merchandising, promotor, coordenador de trade, promoções e etc. Mas também, em alguns casos, a gente tem um time de vendas, né, utilizando o guia de execução. E isso é importante, Rubens, por quê? Para criar cultura de execução. Você entendeu? O Uhum. guia, então, ele ajuda, Rubens, a criar cultura de execução. Como é que eu vou chegar numa loja? Isso aconteceu muito comigo. Eu vou cobrar de um promotor uma execução boa de um ponto extra, de um planograma, de um produto, de uma inovação que a gente lançou agora no ponto de venda. Se eu não dei o cara a regra do jogo, sabe? Se eu não passei para o cara o que eu quero enxergar ali no ponto de venda. E não só isso. Se eu não treinei ele para compreender o guia e executar no dia a dia as categorias. Então, olha como isso é importante. Cara, é o teu maior ativo, é a tua Uhum. marca dentro do ponto de venda. E como você falou, Rubens, olha o desafio que tem hoje dentro do mercado. Quantas categorias competindo, quantas marcas competindo. Você tem que estar bem exposto, tem que estar visível, tem que estar dentro da régua de preço.
Tudo isso são pilares que a gente precisa trabalhar, construir dentro de um guia de execução e evoluir posteriormente para uma loja perfeita, por exemplo. Você entendeu? Mas a regra do jogo começa no guia de execução. Acho que esse é um ponto muito importante. Legal. Isso aí tu tocou em vários temas aí que a gente poderia aprofundar. Eu acho que é importante a gente colocar assim a questão da relação com o vendedor, né? Que para mim, vendedor que não olha para o ponto de venda é tirador de pedido, né? O cara que vai lá, só lá falar com o comprador, tira o pedido, vai embora e não está preocupado com o que está acontecendo em nível de loja, sellout, ele é tirador de pedido. Esse cara aí está com os dias bastante contados, né? E pior, tem uns que são assim e ainda colocam na conta do promotor a resolução de todos os problemas. Aí, loja que não tem promotor fica abandonada, né? Aí fica Jesus Cristo lá cuidando da marca por milagre, porque não tem ninguém olhando. Então, assim, concordo 100% contigo que a atribuição do vendedor ela precisa evoluir e tanto para o promotor quanto para o vendedor tem que ter essa regra, né? A regra que está publicada através de um estudo prévio no manual. Agora, um ponto importante aí que eu acho não, o pessoal faz muita confusão. Cara, eu já tenho meu manual de execução. Significa que a minha fotografia de sucesso já está montada? Onde é que começa o manual de execução e inicia a fotografia de sucesso? Fotografia de sucesso e manual de execução é a mesma coisa? Cara, O que é uma legal, coisa e ótima o que é pergunta. outra? Cara, Explica aí para nós. Se fala muito em loja perfeita, fotografia de sucesso, perfect store, programa de loja perfeita. Ah, eu tenho meu manual aqui, está montado o meu programa. Não é bem assim, né? O buraco é mais embaixo, né, meu? exatamente, Rubens, excelente ponto. Infelizmente, as pessoas confundem muito, tá? Guia de execução, book de merchandising, loja perfeita, pessoal, são coisas diferentes. Agora, loja perfeita bebe da fonte do guia de execução. Como é que eu gosto de explicar isso para facilitar o entendimento de todos, tá? Guia de execução, pessoal, é meu manual das regras. É o compliance, né, da exposição, da execução da minha marca dentro do ponto de venda, tá? Isso é o guia de execução. É o como. O guia de execução é o como. A loja perfeita são os pilares prioritários dentro do meu guia de execução. Então, assim, por exemplo, né? Quando a gente fala de uma companhia, geralmente commodity, quando a gente fala de commodities, régua de preço, cara, são produtos que têm uma régua de preço muito sensível. Então, régua de preço, geralmente, ele é um pilar do programa da loja perfeita. Porque quando a gente fala de um programa de excelência de execução, que é um programa de loja perfeita, a gente vai definir alguns pilares estratégicos que são prioritários para a execução da minha marca, tá? E esses pilares, eles estão no guia de execução junto com um monte de outras e conjunto de regras. Isso é importante. Então, você imagine que quando eu pego o meu programa de loja perfeita, eu estou priorizando ali, cara, para minha categoria, para minha marca, quais são os pilares mais estratégicos? Cara, preço. A minha categoria é muito sensível a preço, altamente elástica. Eu não posso estar fora da régua. É um pilar do meu programa de loja perfeita. Ponto extra. Cara, eu preciso gerar volume para dentro da loja. Eu preciso trabalhar ponto extra. Um pilar de loja perfeita. Cara, sortimento prioritário, presença. Eu tenho um desafio gigante. Eu preciso minimizar a ruptura. Eu preciso cadastrar o produto no varejo. Cara, presença é um pilar importante para mim também. Só que eu preciso estar em vários pontos de contato dentro da loja. Cara, cross merchandising. Pronto. Dei um exemplo aqui, Rubens, de um programa de loja perfeita, de uma categoria de commodities, por exemplo, que ela teria que ter pelo menos esses 4 pilares. Mas olha como eu linkei isso com o desafio dela que ela tem de operação. Ela precisa estar dentro da régua. Não é algo simplesmente definido, é isso, aquilo. Não. Cara, qual que é a estratégia? Qual que é o desafio no ponto de venda? Qual que é o desafio para ganhar no varejo? Aí é isso que vai refletir o programa de loja perfeita. Tá? Isso é um ponto muito importante. Perfeito. Então vamos lá, deixa eu ver se eu entendi e se o pessoal tá pro pessoal. E dúvidas aí, né, pessoal? Vocês podem colocar aqui embaixo e trazendo dúvidas da empresa de vocês e tudo mais. Me parece que ter a fotografia de sucesso, né, essas regras, esses pilares bem organizados implica, ou seja, gera uma consequência de eu ter que monitorar isso aí, né? Então, quer dizer, eu não vou construir todo esse programa se eu não tenho um feedback, quer dizer, se eu não estou lá com a minha equipe executando e trazendo dados tornando informação, essa informação gerando um BI, um relatório de inteligência, e eu preciso desenvolver meu time baseado em parâmetros, né? Então, assim, programas de loja perfeita, aí me corrija se eu estiver errado, né? Programas de loja perfeita, eles estão atrelados a KPIs, né? Que eu Sim, preciso coletar esses dados no PDV, sim. então a minha equipe de merchandising ela tem que estar municiada de uma ferramenta de coleta consistente, que Correto? não seja um WhatsApp, Sim. né? E assim, lojas onde eu não tenho promotor. Eu não tenho, assim,
a minha cobertura de promotor ela vai ser sempre menor do que a minha base total. Sim. Essas lojas, elas também entram dentro desse parâmetro de loja perfeita, sendo feito um Legal. monitoramento através da equipe de vendas ou através de um instituto, e isso aí se torna também um critério para ganhos variáveis da minha equipe. Eu Boa, fiz um boa, monte de Rubens. pergunta misturada, Legal. mas como eu sei que tu é Não, fera, não, vai tranquilo. desdobrando, Eu tá? vou desdobrando. Isso. Primeiro, Rubens, ó, muito importante um ponto que você trouxe. Quando a gente fala de um programa de loja perfeita, que sinônimo, programa de excelência de execução, que é isso que a gente busca com o programa, ele tem, eu gosto de falar o seguinte, ele tem dois objetivos principais, mas infelizmente muitas indústrias não enxergam dessa forma, tá? Primeiro, você garantir um padrão de execução da tua marca dentro do ponto de venda, e segundo, ele é uma ferramenta de engajamento e de reconhecimento dos talentos da sua execução. Porque através do programa de loja perfeita, eu vou quantificar minha execução. Rubens, que parâmetro que a gente tem? Cara, numa boa, quando a gente chega numa loja para falar a execução tá boa ou tá ruim? Cara, não sei, é subjetivo. O programa de loja perfeita, ele vai tirar essa subjetividade porque você vai atrelar os KPIs de monitoramento, uma pontuação a esses KPIs, aí você vai atender. Geralmente, as indústrias, elas trabalham de 0 a 100 pontos, de 0 a 10 pontos, tá? No programa. Nós, aqui na Incube, recomendamos de 0 a 100 para uma conta de matemática, para facilitar a vida do promotor no cálculo, como é que ele tem que melhorar a execução dele baseado nos pontos e etc. Então, de 0 a 100, cara, minha execução aqui é 70 pontos, 50 pontos, 80 pontos. Então, assim, você já sai da subjetividade e você quantifica a tua execução. Tá? Quantificando a tua execução, eu já consigo e eu devo reconhecer os meus melhores talentos em execução. Cara, quais são os meus top 10 promotores em performance no Brasil? Porque você sai da subjetividade, você está comparando todo mundo na mesma régua. Todo mundo dentro dos mesmos KPIs, tá? Então, isso é muito importante. Programa de loja perfeita, ele não tem que ter só o viés de você estar controlando, monitorando e acompanhando a tua execução no ponto de venda, mas também você reconhecer o time que está fazendo um bom trabalho, Rubens. Sabe, engajar o time de merchandising, pensar em campanhas de incentivo, premiação, e aí, uma vez o programa ter amadurecido, Rubens, cara, sim, tem que ser um KPI do time comercial, porque quando a gente fala de execução, a execução ela é da empresa, ela é da companhia, ela é de vendas, ela é de trade, ela é de merchandising, a execução é do RH, a execução é de P&D, a execução é de marketing, todo mundo, no final, tá com o mesmo objetivo. Você entendeu? Né? Levar teu produto para mais cestas de compras. Então, sim, o programa de loja perfeita, o programa maduro, né, com regras bem claras, com processo de auditoria robusto também, ele sim tem que se tornar um KPI da força de vendas, tá? Dentro da nossa metodologia aqui, Rubens, de construção de programas de loja perfeita, a gente desenhou um framework de jornada, cara. Olha que legal. Então, quando eu vou implementar a loja perfeita dentro da indústria, eu desenho essa jornada no tempo. Você vai começar lançando o programa, desenhando, construindo. Uma vez que lançou, a gente vai acompanhar isso. Na sequência, a gente vai acompanhar esses pontos. E aí, isso numa trajetória de 1 ano e 1 ano e meio, até o programa amadurecer e estar pronto para uma virada como essa. Então, vamos pensar na atribuição do vendedor, que atende 100% da base. Né? Promotor vai estar numa parte da minha base, da minha distribuição. O vendedor está em 100% dela. Tem que ter um vendedor atendendo um varejo de uma forma direta ou indireta. Cara, o vendedor, então, ele chega no ponto de venda, que pela tua experiência, o vendedor tem que executar, ele tem que fazer o trabalho. Feita a execução, ele tem também que coletar o dado. Boa. Como é Boa, Rubens. que ele vai assim dizer, porra, meu, tá bem, eu vou fazer isso. E aí, como é que fica o meu trabalho para atender o cliente? E os clientes que eu tenho que visitar? Na experiência de vocês conseguem fazer com que o programa de loja perfeita ele se estenda a uma base total da empresa? Ou vai ter sempre ali uma área que não vai ter cobertura? Enfim, como é que fica isso? Ótimo ponto, tá, Rubens? Primeiro, Diogo, o vendedor tem que executar. Isso vai depender um pouco da categoria e da estrutura organizacional daquela indústria, tá, Rubens? Então, assim, tem que ser avaliado mais alguns pontos para a gente entender se na rotina do vendedor vai caber uma execução, tá? Na indústria que eu passei, sim, o vendedor executava. Ele tinha uma rotina de execução. Não era só tirar o pedido, fazer o selim. Ele tinha um giro que ele tinha que dar para a loja. Ele coletava alguns dados na loja também, que né, alimentava o programa de execução para a gente entender como é que está performando a execução, principalmente no pequeno varejo. Tem lojas de pequeno varejo que você não vai fazer sentido você ter um promotor. O promotor não se paga ali. E a gente tem um desafio, pessoal, hoje, né, de ter uma cobertura boa de atendimento com o número de lojas que a gente tem. Você entendeu? Então, sim, na minha opinião,
o vendedor tem que executar, mas aí você tem que avaliar, tem casos e casos, tá? Segundo ponto, em relação à cobertura, Rubens, eu preciso ter o dado coletado no ponto de venda, seja através de um promotor, seja através de um vendedor, ou seja através de uma empresa terceira de pesquisa. Tá? Sem esse dado coletado, dificilmente eu vou conseguir ter visibilidade, né, de como é que está a minha execução naquela região ou especificamente naquele canal de vendas. Tá? Mas há vários formatos para isso. Né? Vendedor, tem como vendedor fazer coleta? Sim, vendedor pode fazer coleta. Muitas vezes você não vai criar um programa de loja perfeita para um vendedor fazer. Mas quais são os pilares essenciais que um vendedor precisa coletar na loja? Pô, cara, ele coletar uma régua de preço. Afinal, ele precisa negociar com o comprador, então ele precisa estar por dentro da régua de preço. Presença, ele precisa cadastrar produto, manter o mix dele dentro da loja. Por que não ele garantir isso? E aí, dependendo do perfil do canal, faz sentido o cara coletar ponto extra ou não, ou cross merchandising, mas sim, o vendedor tem que estar envolvido nessa operação de coleta, mas aí a gente tem que olhar casa a casa. Perfeito. E aí ele vai usar um sistema igual do promotor, tipo um sistema de gestão de merchandising, ou ele vai coletar com a ferramenta dele? Isso aí varia muito para a Isso tua aí experiência, como varia é que se monta? muito, Rubens. Varia muito, tá? A ferramenta de coleta ela vai variar muito e o formato. Geralmente a mesma ferramenta que o promotor coleta, ela é parametrizada e o vendedor coleta na mesma ferramenta. É como se nós fazíamos, por exemplo. Agora sim, Rubens, a gente está falando muito de coleta de dados. E como é que você vai trabalhar esse pós? É importante que você tenha uma estrutura de BI, você entendeu? Uhum. Para você conseguir analisar esses dados. Aqui na Incubimetrics a gente faz exatamente isso, cara. Então, assim, você tem olha, você tem uma massa de dados gigantesca. Como é que eu vou enxergar isso? Como é que eu vou analisar isso para gerar insight, para conseguir tomar Aí é minha que, decisão? aí é que tá. Cara, aí é que tá, você entendeu? E aqui na Incubimetrics a gente tem uma expertise muito grande na construção de BIs de loja perfeita, justamente para a gente conseguir mensurar a tua execução, acompanhar isso, Cara, performance, loja, promotor, cruzar. Rubens, olha que bacana, você imagina você cruzar o dado da tua execução com o sellout, cara, putz, o dado da tua execução com o sell-in, é isso que a gente faz com aqui share de mercado, com com share share de de Gonda. mercado, cara, o quanto um, dois, 5 pontos na minha execução geram, incrementam de sellout, o quanto 5 pontos na execução refletem no meu market share naquela região dentro daquele canal. Assim, nós da indústria, e eu falo isso porque eu atuei muito tempo na indústria, os meus sócios também atuaram na indústria nesse sentido, a gente tem o desafio de trabalhar toda essa massa de dados e essa informação. E aí, como é que a gente faz isso? Então, é essa expertise que a gente traz para dentro da Incubimetrics. Né? Como trabalhar esses dados. Né? Nós temos um perfil de consultoria em todo o projeto que a gente faz. Né? Justamente para responder, Rubens, perguntas como a que você está fazendo agora. Eu quero convidar todo mundo que está aqui assistindo esse café para fazer uma reflexão, tá? E olhar para dentro do seu trade, da sua operação e enxergar em qual estágio ele está, né? Estágio 1, estágio 0, né? Eu tenho operação de merchandising sem regra. Tem lá gente trabalhando no campo, só fazendo abastecimento e reposição. O promotor é um repositor. Esse para mim é o estágio 0 para 1, que é o cara, né? Então eu tenho lá um monte de prestador de serviço, agências, etc. Lá, bum. Estágio 2, eu tenho um manual, tenho lá publicado algumas regrinhas, mas elas surgiram a partir de um estudo muito raso ou de coisas que eu nem aprofundei. E o pessoal nem usa direito, quer dizer, não tem para uma parametrização. Estágio 2. Estágio 2. Eu tenho um manual robusto, pensado estrategicamente, baseado numa inteligência. E a turma está usando isso aí para executar. Estágio 4. Cara, eu tenho isso e estou colhendo feedback. Eu estou coletando esse feedback e estou aprimorando minha estratégia. E o estágio, para mim, mais avançado é esse que a gente está discutindo. Tudo amarrado num programa de loja perfeita, onde a minha equipe comercial, o meu trade, todo mundo que está envolvido vai ter um ganho variável em cima desse negócio. Eu acho que seriam esses os estágios, né? É O isso. pessoal que está aqui ouvindo, onde será que ele está, né, cara? É Onde é que o isso, Rubens. mercado está hoje? O mercado está mais em qual estágio hoje, para a tua experiência? Tu que é um cara que já navegou em muita empresa, atende várias empresas. Rubens, aí, cara, isso é incrível. A gente tem grandes indústrias, líderes nas suas categorias que não tem um programa de loja perfeita hoje, para você ter uma ideia. Ela até tem guia de execução, mas não tem um programa de loja perfeita. Eu já tenho outras indústrias que começaram por um programa de loja perfeita, mas não estabeleceram bem as regras do guia de execução, e aí o programa de loja perfeita, ele não cumpre o propósito e o papel que ele deveria cumprir. Então a gente tem estágios diferentes. Claro que quando a gente fala das grandes de maneira geral, líderes em bens de consumo, todas essas hoje já têm programas maduros, né? De loja perfeita. Mas aí quando a gente vai para média indústria, pequena indústria, ainda tem muita oportunidade de trabalhar, sabe, com esse programa, com essas metodologias.
E a gente ajuda vocês a construírem isso com inteligência, sabe, Rubens? É muito importante a gente não terceirizar a construção desse guia, tá? A gente trabalha tanto com a construção de linha visual do guia, né, passando por toda a diagramação, que é o mesmo trabalho que a gente faz, mas aí que está o nosso diferencial, é te ajudar a construir o conteúdo. Pô, Diogo, qual o conteúdo que eu preciso pensar aqui para mim, para o meu guia de execução? O que eu preciso pensar se eu quero construir um programa de loja perfeita? A gente tem as metodologias, pessoal, para exatamente auxiliar vocês a construir isso. E detalhe, viu, Rubens? Esqueci de falar um negócio muito importante no início da live. Ó, quem ficar até o final, a gente vai entregar um presentinho, tá? Ó, Eu vou falar ali no final da live que a gente tem um presente para todo mundo que está participando e ficar até o final, tá? Lembrei disso agora, pessoal, para ter ô, coisa falado no boa. início. Olha aí. Não, o pessoal vai ficar mesmo sem presente, porque isso aqui já é um presente. Nós já estamos dando um presente com esse conteúdo aqui, né? E a gente Exatamente. vê que o pessoal, né, a turma sofre muito, né? Sofre muito com a falta de regra. E aí o trade fica sendo cobrado de tudo que é jeito, de tudo que é lado. Como é que eu agora sou trade aqui, eu quero implantar na minha empresa toda essa estrutura? É muito caro, demora muito, o que eu preciso fazer? Como é que eu começo esse negócio, Pronto. né? Eu tô lá no estágio 0, 1, 2, tô naquela bagunça ainda. Como é que eu faço para profissionalizar meu trade, tornar meu trade estratégico? Boa, Rubens. Cara, primeiro, é caro? Não. Para o resultado que um guia de execução ele vai gerar na tua melhora de performance dentro do ponto de venda, pelo contrário, eu acho até muito barato. Como eu falei, é uma ferramenta básica, tem que ter, tá? Para construir isso, pessoal, a gente vai ter que entender da tua categoria, da tua marca, tá? A gente vai passar entendendo quais são a missão, visão e valores da companhia. A companhia ela precisa ter uma cultura muito forte. Isso precisa estar no guia? Sim, precisa estar no guia. A gente vai entender o negócio, vai junto trazer isso para dentro do guia de execução, vai trazer portfólio, vai trazer sortimento prioritário. Diogo, eu não tenho um sortimento prioritário ainda. A gente ajuda você a construir esse sortimento prioritário. A gente faz as análises de mercado, olhando se a tua categoria for uma categoria muito regionalizada, a gente faz as análises regionais, a gente olha para canal para definir esse sortimento prioritário, tá? Uma vez construído o sortimento prioritário, Diogo, eu não tenho racional de exposição, a gente ajuda a pensar na tua estratégia de exposição dentro do ponto de venda. Então, o nosso grande diferencial como consultoria é exatamente isso. Nós não somos uma agência, pessoal, nós somos uma consultoria de inteligência. A gente vai te ajudar a construir o conteúdo, pensar no que faz sentido e como você levar isso para o teu promotor. Porque isso é um ponto importante, Rubens, como você falou, né, nessa jornada de, pô, quero construir isso. Com qual que é o discurso, qual que é o enredo, qual que é o storytelling que você vai ter dentro Isso, desse guia, a qual que é a narrativa. linguagem para o cara, Isso. você entendeu? Então, tudo isso a gente ajuda você a trabalhar de uma forma simples e entrega em diversos formatos, tá? Se o cara está começando isso agora, né, Diogo, eu vou trabalhar o formato impresso, vou trabalhar só o formato digital, o que vocês recomendam, né? Então, a gente consegue auxiliar vocês em toda essa trajetória, dizendo qual que é o formato específico para a tua operação que vai funcionar mais. Hoje é muito comum trabalhar os guias digitais, Rubens, porque Isso. você tem uma facilidade de atualização daquele conteúdo, você entendeu muito rápido e já disponibilizar para o time. Mas se é uma indústria que está fazendo pela primeira vez, minha recomendação, pessoal, imprimam. Tá? Sim. Você precisa criar uma cultura de utilização do guia de execução. Então, toda vez que eu estiver dentro da loja, o guia é uma ferramenta do promotor. Promotor, cadê teu guia? Né? Eu vou cobrar da execução do cara, cara, como é que tá no guia? Qual que é a fotografia de sucesso aqui? Como é que você está trabalhando esses pilares? Como é que tá essa performance? Repare o seguinte, Rubens, a partir do momento que você tem um guia de execução da tua operação, até a tua abordagem junto com o promotor dentro do ponto de venda, ela muda. Você não vai chegar pro cara, e aí, bicho, como é que tá as coisas? Não é assim, cara, qual que é a tua pontuação nessa loja? Olha só como a régua sobe, ela é mais técnica. Qual que é a tua pontuação? Você é um promotor bronze, diamante, ouro, por exemplo. Você entendeu? Cara, eu sou bronze. O que está faltando para você ir para prata e para ouro? Você Uhum. entendeu? Vamos Uhum. olhar dentro dos pilares. Cara, é um ponto extra a mais nessa loja, é aumentar a participação aqui que você não conseguiu bater tua meta. Então, olha, Rubens, como que quando você tem a regra do jogo bem clara dentro do guia de execução, um programa de loja perfeita bem construído, quando você vai para dentro do ponto de venda, a tua abordagem ela é mais técnica, ela é mais direta. Você entendeu? Sai da questão da subjetividade. Você entendeu? E valorizando o time, né? Pô, o promotor que tem uma boa performance de execução, ele tem que ser reconhecido perante os outros da equipe também, sabe? Uhum. Até para engajar e motivar todo mundo, né? Dentro do negócio, tá? Muito bom. Então, isso é um ponto muito importante aí que eu não podia deixar de falar. Muito importante. Não, tudo aqui é muito legal. Eu vou começar agora respondendo as perguntas aqui da audiência. Eu vou começar de baixo para cima, que eu estou puxando o histórico aqui. A Sabrina tá com uma dor de cabeça aqui, ó. Tem um grande desafio em merchandising hoje. 15 canais de vendas completamente diferentes.
Como desenvolver um manual, planogramas e até um projeto de loja perfeita, levando em conta toda essa complexidade de 15 canais? Muito boa pergunta. Legal, Sabrina. É isso aí. Você entendeu? Independente da quantidade de canais e categorias que você atua dentro desses canais, a gente precisa entender as particularidades de execução. São 15 canais. Eles têm particularidades de execução, Rubens. Eu não vou executar esses canais da mesma forma, no mesmo formato. O que eu vou pedir para um, o que eu vou priorizar em um, né, dentro desses pontos que a gente falou de execução, não é o que eu vou priorizar em outro. Então, primeiro entendendo, né, esses canais, as particularidades de execução, entendendo se eles estão em regiões diferentes também e qual categoria que você precisa, né, trabalhar, né, nesses diversos formatos de canais, né? Assim, agora sim, você pode também separar isso por desafios. Cara, eu tenho 15 canais, mas 80% do meu negócio está em 4. Eu ia dizer isso. Foca, 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 foca. Não prioriza. adianta ficar pegando lá o canal que tem cobertura lá do canal É, indireto, que é o distribuidor que atende, que não tem equipe, que tu não tá amarrado. Blá, blá, blá. Aí tu começa a querer é fazer tudo isso. para todo mundo, não faz nada para ninguém, né? Vai onde está o teu negócio acontecendo, né? Primeira coisa. Rubens, pessoal, comecem. Cara, vamos começar com 4 canais. Supondo, Sabrina, que são os 4 prioritários. Vamos começar com os É. 4. Você construiu a regra dos 4, você já vai alavancar a performance e aí depois a gente pensa no restante. Muito bom. Viu, Boa. Sabrina? Tá resolvido o teu problema. Agora tu só entra em contato com o Diogo e acabou. Ó, o Michael aqui, aluno da academia. O Michael, ele é um aluno, fez todos os meus cursos, todo curso ele entra, ele é Ô, fantástico. Maicon. O Michael, ele é Parabéns, diferenciado. Maicon. O Não, o Rubens, Michael, o Maicon é um cara que vai crescer, que vai se desenvolver, que está buscando conhecimento. É isso aí, ele Maicon. vai ser, Parabéns, cara. ele já é uma referência de trade na região dele, vai se tornar logo, logo nacionalmente, aí já está se tornando conhecido. Rubens e Legal, Diogo, Maicon. vocês acham viável vincular as métricas de loja perfeita a campanhas de incentivo? Ô, Boa. louco! Boa! E sim, sem dúvida nenhuma. Você imagina que, Rubens, você é um cara que estudou muito neurociência, né? Tem até livro publicado sobre isso. Você sabe o quanto você ter uma mecânica de incentivo por trás motiva o ser humano, É. né? E aí até nessa parte de neurociência você consegue explicar melhor. Mas sim, respondendo a tua pergunta, hoje, quando a gente fala de grandes indústrias de bens de consumo, são sim atrelados mecânicas de incentivo ao programa de loja perfeita. Ele por si só é um grande programa de incentivo. Na indústria que eu trabalhava, ele era um grande programa de remuneração variável do promotor, Rubens. Você imagine que a cada 3 meses o promotor conseguia fazer um salário a mais, tá? Pô, Então, isso é muito sim, legal. respondendo a tua pergunta, faz todo sentido. A Coca-Cola também, né? Não sei se em todas as franquias, mas ela tem esse programa, né? Mas aí até o vendedor ganha, né? Até Não o saiba. vendedor. Lá até o vendedor, até o vendedor. O Coca-Cola, o vendedor da Coca executa, né, Rubens? O Executa, cara é um claro. cara de Vendedor execução, né? raiz, né, cara? É isso Vendedor aí. raiz, não. Imagina se Uhum. vai ser um tirador de pedido lá que chega lá, oi, o que o senhor quer hoje? É. O que o senhor gostaria de comprar hoje? Não, a Coca-Cola vai te vender isso, porque é isso aqui que gira, nós vamos te dar essa campanha, tu tem que fazer isso comigo e tá aqui. É tudo amarrado, né, cara? Não É tem. isso. Não é Você todos os caras são imagina? líder, né? É Os caras isso, cara. E outra? acham que a Coca-Cola é líder só por causa da marca. Ah, é a marca. Que marca, cara? O que importa é a execução, não é só a marca. Imagina. Esses caras têm uma capilaridade, uma distribuição numérica altíssima, Putz, Rubens. Assim, se o vendedor não executar, eles não conseguem trabalhar bem a performance das não marcas e da consegue. execução, entendeu? Não conseguem. Não tem como. O Thiago Arcanjo também, aluno de destaque da academia. Tem uma dúvida: qual o melhor formato para gamificar a loja perfeita? Olha que legal. E qual ferramenta para o desenho e acompanhamento dessa Pô, gamificação? que legal. Boa. Hoje, quando a gente fala de ferramentas de trade marketing de coleta, algumas delas já têm mecânicas de gamificação, tá? Ali, isso é bem bacana. E através de plataformas de BI é possível a gente construir isso também, tá? Então tem várias formas de você trabalhar a gamificação, né? Tanto no teu relatório consolidado de loja perfeita, e as plataformas de trade hoje também, elas têm mecânicas de gamificação e premiação e avaliação de performance e geram rankings, né? Então facilita muito aí o promotor nesse sentido. Eu acho muito importante essa coisa da gamificação e dessa gestão. Agora sim, pessoal, vocês têm que entender, o guia, ele é um filho que tu tá botando no mundo, entendeu? Não pensa que tu vai fazer um guia ou um programa de loja perfeita e tu vai deixar ele estático, entendeu? Pensa o seguinte, o marketing da tua empresa, ou seja, qual for a área, vai estar lançando produto, tu vai ter continuamente uma revisão de portfólio, as tuas estratégias vão ir mudando, as categorias vão evoluindo. Então, o teu guia, ele é um processo vivo. Tu tem que fazer revisões, tu tem que rever KPIs, tu tem que ter ferramentas de acompanhamento. Então, quando tu chegar lá para a tua diretoria e vender a ideia de que tu quer construir um guia robusto e mudar a cultura da empresa, você tem que pensar num grande mecanismo que isso vai impactar dentro da tua empresa, entendeu? E tu tem que ter muita resiliência, porque tu vai encontrar muita resistência. Não pensa não que tu vai lá soltar as regras e o teu time comercial vai sair executando. Pensa que o cara tem lá o jeito dele de trabalhar.
Ele não quer saber da tua regra. Eu vejo muito trade que implanta guia primeiro, não faz um bom diagnóstico antes com os vendedores. É fundamental envolver o time de execução de vendas nesse processo. É isso. Vocês têm que conversar com os caras, mesmo que eles te digam um monte de coisa errada, bobagem que tu acha que não é certo, que não tem nada a ver com a estratégia, mas ouve eles para que eles participem desse processo. Cria um marco de lançamento desse guia. Tem que ser numa convenção anual de vendas, entendeu? Tem que ser no momento que está todo mundo reunido na mesma sala. Não é um negócio que tu vai mandar por e-mail e vai achar que vai mudar uma realidade de uma empresa. E tu tem que ter um processo contínuo, né, de fixar essa ideia dentro, porque a execução, pessoal, ela se autogerencia. Se tu não tem ali um processo contínuo de gestão, ela se autorregula e ela vai se regulando de acordo com cada realidade regional, com a força de cada canal, de cada conta, vai empurrando a tua indústria para a estratégia dessa conta, desse canal. Tu tem que ser sempre a força contrária, que é a força que puxa para a estratégia da empresa. Rubens, você falou vários pontos, eu quero só te complementar. Puta, vários pontos, eu tenho que pegar dois aqui, tá? Primeiro, quando a gente fala de vendas envolvidas nesse processo de guia de execução, por exemplo, dentro da nossa metodologia, eu entrevisto, tá? Os key accounts, por exemplo, eu entrevisto vendas para entender do cara quais são os desafios de execução daquela empresa, tá? Então, respondendo ali, trazendo um ponto em relação ao que você comentou, tá? Segundo ponto, o programa de execução ele é da empresa, pessoal, tá? Então, assim, você precisa, o Rubens deu um exemplo lançando na convenção de vendas. Cara, um guia de execução, imagina que você gastou energia no guia de execução, lançou, ele tem que ser acompanhado de um treinamento. Tá? Você precisa fazer uma grande festa quando você lança o guia de execução e é para todos, é para trade, é para vendas, para todo mundo. E outro, o acompanhamento disso. Aqui dentro da Incubimetrics, Rubens, a gente tem um aplicativo, pessoal, chamado Inbook, tá? Que é justamente para eu trabalhar com todo o conteúdo de trade da tua empresa dentro dele. Ele funciona só como um grande hub de conteúdo de trade. Tá? Então vai ter o guia de execução, vai ter o Selling Store, enfim, todos os produtos que você tem, todos os manuais, os guias que você tem, a gente consegue agrupar nesse aplicativo, né? Colocar nesse aplicativo que se chama Inbook e a gente consegue até monitorar o acesso do time. Então quem que está visualizando o guia, quem que não está, quem que está utilizando. Puta, Então, que legal. isso é muito bacana, facilita muito essa gestão, tá? Como você falou aí no dia a dia. Pós-lançamento, por exemplo, pô, eu preciso fazer algumas pílulas de conhecimento. Vou fazer um vídeo falando sobre, cara, vou pegar um pilar aqui, planograma. Vamos fazer um vídeo sobre planograma, preço, ponto extra. Coloca esses vídeos, essas pílulas de conhecimento dentro do aplicativo, disponibiliza para todo mundo. Vamos ver quem está acessando, quem que não está. Então, assim, você lançar o guia é o primeiro marco, mas depois tem o pós. Treinamento, acompanhamento, e tem que ser uma cultura. E o guia, pessoal, tem que ser atualizado. Aí cada indústria vai ter uma periodicidade de atualização que varia muito de acordo com a inovação que ela está fazendo no mercado de produtos, tá? E aqui na Incubimetrics a gente tem também um processo legal para atualização desses guias. Então, resumindo, você sempre vai ter seu guia atualizado. Isso é muito legal. E aí outra coisa que eu aqui vou vender vocês aqui, porque vocês têm um troço que é muito legal, né? Digamos que a tua empresa, pessoal, aí do trade que está me assistindo, ela já tem, por exemplo, institutos de leitura de mercado, tá? Vargem 360, Scantec, Nielsen, né, o Grid, enfim, Mtrix, empresas que fazem essas leituras, né? O que eu achei genial, né, no serviço da Incube? Eles conseguem puxar esses dados, né, desses institutos, que são dados, né, auditados, validados, bem trabalhados, e eles jogam esses dados dentro desse grande BI de trade que vai cruzar também com os dados que a tua equipe de merchandising coleta. Imagina que legal tu ter dado de leitura de mercado por amostragem e tu cruzar com dado granular de PDV que tua equipe atende. Então tu vai ver share de gôndola de uma maneira muito... Tu vai ter assim parâmetros de mercado de como é que tá a tua participação, mas tu vai ter a realidade de PDVs que tu atende, tu vai poder definir metas por PDV. O que o pessoal às vezes não entende, o Diogo, e depois que cai a ficha, é o poder que o trade tem sobre a execução comercial. É isso. A inteligência de trade é inteligência comercial. Quem não entendeu isso ainda tá atrás, cara. E daí quando tu reúne tudo num painel só, velho, o que fica de grandão, cara, do trade, né, meu? Mas aí, Rubens, você sabe que você tocou num ponto. O trade ele só consegue chegar nesse nível de maturidade e de estratégia quando ele tem a coleta de dados, quando ele tem a gestão, o acompanhamento, a mensuração desses dados. Você imagina, Rubens, eu monetizar minha ruptura, cara. Puta, beleza, eu tô perdendo eu tenho 10 pontos percentuais de ruptura. Você olha, pô, 10 pontos, muita coisa. Cara, 1 milhão, 2, 10, 50 de venda perdida. Cara, olha como isso, quando você leva esse KPI, quando você leva esse número para vendas, a discussão vai para outro nível. E aí o trade, ele cumpre o papel dele. Se torna um trade mais estratégico, porque ele está baseado em dados.
você entendeu? Não é mais só, né, no que um ou outro acha, ou que, enfim, baseado numa visita que você fez na loja. Mas são todos esses dados de mercado, todos compilados numa plataforma só. Ótimo. Última perguntinha que nós vamos responder aqui. Que ferramentas você sugere para monitorar os KPIs do PDV? Antes do Diogo responder, eu também vou citar aqui uma empresa que eu tenho muito carinho, muita amizade, é a Involves, né, que são muito bons, já estão há anos aí, foram dos pioneiros no mercado, né, nessa parte. E recentemente surgiu uma empresa que trabalha com foco em agências de mão de obra compartilhada, que é o Sistema Puzzle. Inclusive são parceiros da academia, o Sistema Puzzle. Olha só, pessoal, vocês não podem aceitar, porque muito da cobertura de merchandising, né, das indústrias é feito por agências. Sim. E muitas dessas agências com mão de obra compartilhada. Sim. E aí, às vezes, o cara do trade se conforma com um nível de serviço baixo, com uma falta de regra de acompanhamento. O Puzzle ele ajuda muito a integrar isso e a tua agência de mão de obra compartilhada tem que usar esse sistema, tá? Porque a maioria faz no WhatsApp. Não quero generalizar aqui, mas muito é em cima de WhatsApp. Eu adoro o WhatsApp, eu uso pra caramba. Mas, não dá para fazer análise estratégica por WhatsApp, né? Você precisa profissionalizar a tua gestão, né, Rubens? Aí não dá, né? Em relação às ferramentas, concordo, Rubens, você deu 2 exemplos aí. Eu utilizava a Involves, na indústria que eu trabalhava também, super atendia, mas tem várias outras ferramentas no mercado, né, de custos e patamares de preço diferentes. Vai de você avaliar o que faz mais sentido para a tua operação. Muito bom, pessoal. Que legal. Olha, estou muito contente com esse café. Ele vai ficar salvo aqui para vocês verem e reverem quando quiserem. Depois a gente vai fazer uns cortes dele, né, Diogo? Porque esse conteúdo aqui ele vai ajudar muita gente. Qual é a surpresa, cara? Rubens, ó, pessoal, quem está acompanhando aqui ficou até o final, primeiramente, muito obrigado. A gente pega o último post, vai lá no Instagram da Incubimetrics, pega o último post lá no Stories ou lá no feed, pega o último post e a gente vai deixar um manual de boas práticas para um guia de execução. Então, assim, cara, o que não pode faltar num guia de execução? Assim, que é a premissa básica. A gente construiu um manualzinho super visual, bem bacana. Vão lá, baixem o manual, baixem esse guia e qualquer dúvida, eu estou super à disposição, pessoal. Tem o Instagram da Incubimetrics, tem o Instagram de Diogo.Alves Oliveira, tem o nosso LinkedIn, a gente está à disposição. Onde é que tá o link para baixar esse arquivo? Tá no último post do Incubimetrics, do Instagram da Incub. Pede aí pro Gustavo, que está nos assistindo, publicar aqui nos comentários. Gustavo ou André, isso. Por gentileza. Publiquem aqui, pessoal. Publiquem ele aí para o pessoal baixar. Isso aí, o que vocês vão fazer, pessoal? Vocês vão chegar na empresa de vocês, vocês vão fazer download desse arquivo, vocês vão dar uma estudada nisso. Vocês vão avaliar como é que está o estágio do trade de vocês hoje, olhando para essa questão da execução. E assim, conversem com o Diogo, conversem com a Incub, ver como é que eles podem ajudar vocês. Né? A Incub, ela tem preço para todo mundo, né? Para o grande, para o médio, para o pequeno. Rubens, como cara, é o negócio? Pessoal... Precisa ser muito grande para contratar vocês? Tem que ser assim, uma empresa de 1 bilhão? Só indústria de 1 bilhão por ano ou pode ser uma indústria de... A gente atende indústrias pequenas, médias e grandes, tá, pessoal? Hoje, quando a gente olha para o nosso portfólio de cliente, eu tenho as Big Foods, algumas das maiores empresas de consumo do Brasil, mas eu tenho empresas regionais, você entendeu, Rubens? Bem menores, que atuam em um só estado, para você ter uma ideia, então isso não indifere em nada, tá bom, pessoal? Tem um desafio, procura a gente tem várias soluções, a nossa solução ela é customizada, a gente tem um perfil muito consultivo dentro das nossas entregas, então a gente consegue atender todo mundo. Gente, muito obrigado, Diogo. Sempre um prazer estar contigo, cara. Tu é um cara que tem esse DNA, né, de gostar e saber ensinar. Então, siga nesse rumo aí com a tua equipe aí, que vocês vão sempre colher muitos resultados, né? Eu sempre digo, quem corre atrás do conhecimento, o dinheiro corre atrás da pessoa. Quem corre atrás do dinheiro, o dinheiro foge. Então, assim, ó, a pessoa quer ter prosperidade financeira, ela tem que correr atrás do quê? Não é do dinheiro, é do conhecimento. E quem corre atrás do conhecimento sempre vai querer ensinar. Porque o conhecimento é um negócio tão legal que quando a gente passa ele adiante, ele aumenta. É isso. Quando tu ensina um negócio, tu aprende mais sobre ele. Olha só quantas coisas aqui que eu não tive a oportunidade de agora de revisar, de consolidar na minha mente, entendeu? De coisas que para mim não eram 100% novas, mas que me fizeram perceber de outras formas, né, cara? Então isso é uma coisa muito boa, muito poderoso isso. Você sabe que tem a ver com o que a gente está falando, mas não exatamente em relação ao tema, mas eu quero pegar um gancho que você falou. No final, Rubens, tudo que a gente estiver fazendo, acho que a gente tem que ter esse mindset, né? Eu, pelo menos, tenho, acho que isso fez toda a diferença na minha vida. O que a gente está fazendo, pessoal, não é para a empresa, a gente está fazendo para nós. Eu acho que a gente tem que ter esse pensamento, sabe, Rubens? Não, por causa que é para a empresa, meu chefe... Cara, você está fazendo para você. Né? Ninguém sabe o dia de amanhã. Entendeu? Então, pensem nisso, pessoal. Corra atrás de conhecimento, corra atrás de implementar um projeto de guia de execução se a sua empresa não tem. Busca fazer a tua história, deixar teu legado onde você está. Planta semente, pode ter certeza que ela vai germinar. Muito bom.
Pessoal, muito obrigado. Ó, Beatriz, o link do e-book, ele tá lá no perfil da Incube, no último post deles, tá? Dá uma olhadinha lá, entra lá e já segue eles. Diogo, Rubens, muito pessoal, obrigado, viu? Prazer enorme estar com você, meu amigo. até mais, pessoal.